Vamos então aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos aqui para o nosso livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus. O item primeiro também, Deus e o Infinito. Um tema que para nós ele é, a princípio, bastante pretensioso, de tentarmos entender a natureza de Deus, o que é Deus, perguntas que nós fazemos em todas as partes do mundo por aqueles que acreditam e por aqueles que não acreditam. Os que acreditam tentam entender exatamente onde, como, porquê, desde quando, e aqueles que não acreditam simplesmente perguntam, me provam, perguntam onde está. Então, diante dessas tantas dúvidas que nós temos, Kardec iniciou então esse livro, depois daquela introdução que nós fizemos, tendo ali as bases que a doutrina espírita oferece para nós. Exatamente a primeira pergunta, ele trouxe para nós o que é Deus, ou o que é Deus, em algumas versões, e já começa desde o início, pela forma como ele pergunta, trazendo para nós uma reflexão importante. Quando ele fala sobre o que é Deus e não quem é Deus, ele já tira de imediato essa ideia de uma personalidade na forma como nós compreendemos. Porque quando nós perguntamos de uma individualidade, quem é? E Kardec pergunta o que é, nós tiramos então exatamente essa semelhança ou essa possível comparação que nós podemos fazer com tudo aquilo que nós compreendemos hoje. Ao estudarmos o livro Gênesis da Bíblia do Antigo Testamento, nós temos ali também aquelas palavras que trazem para nós uma ideia folclórica da criação do nosso mundo e também do próprio Criador. E numa daquelas passagens, colocada ali no último dia, naquele sexto dia, quando é trazido para nós que Adão foi então criado e Eva também, ambos criados por Deus e feitos então à sua semelhança, veio para nós a partir dali essa interpretação equivocada. Porque em vez de nós fazermos uma análise sobre a nossa natureza divina, nós fizemos com que Deus se transformasse a partir com as nossas características. Então Deus se transformou em humano em vez de nós nos transformarmos em divino. E a partir dali então, as gerações foram se sucedendo e nós tivemos ali várias formas diferentes de interpretar Deus, até mesmo com a chegada de Jesus, que trouxe essa interpretação, falando também que Deus para nós é um pai. E aí então nós já começamos a fazer uma comparação natural de pai biológico, de uma personalidade humana, muitas vezes de uma personalidade bastante severa, como nós lembramos lá também no Antigo Testamento, com Moisés trazendo ali aquela visão sobre Deus, o chamado Deus mosaico. E aí então era um Deus severo, era um Deus vingativo, era um Deus feroz. E aí depois Jesus trouxe o Deus como um pai amoroso, um pai que não deixa de acolher os seus filhos. Então nós ficamos naquela ideia de um general de exércitos, de um pai amoroso, e aí então trazemos exatamente a mesma personalidade que os próprios gregos e romanos, lá no panteão que eles tinham sobre as suas divindades, também traziam personalidades humanas. Eram deuses apaixonados, eram deuses traiçoeiros, eram deuses vingativos também. Então nós perguntamos exatamente o que é Deus e não quem é Deus. A resposta dos espíritos pode parecer bastante simples, e realmente o é, mas aí para a gente apenas para nós nos contentarmos com essa pequena definição, mas ainda assim nós não conseguimos abarcar a grandiosidade dessa definição. Então temos ali que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou a causa primeira de todas as coisas. Herculano Pires, aqui nessa edição que nós estamos estudando, ele traz para nós aqui uma pequena
com um pequeno comentário sobre a forma, né, como ele vai apresentar as traduções, né, ou a tradução aqui nesse livro. Então, nós vamos fazer duas comparações. Nós vamos estudar, então, por esse livro, fazendo aqui a leitura, a partir daquilo que Herculano Pires traduziu, e depois nós vamos aproveitar, e temos que aproveitar realmente todo o material que nos é disponibilizado. Nós vamos utilizar também um livro, o Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, que traz ali comentários, né, como o próprio nome diz para nós. Todas as questões são comentadas. Então nós vamos fazer esse paralelo, fazendo aqui as nossas interpretações, trazendo ali material subsidiário ou complementar para nós. Vamos também ver essas interpretações feitas por Miramês. Miramês foi um espírito que viveu aqui no Brasil. Ele era espanhol. Tinha ali aquela mistura de Espanha e Portugal. E ele então veio para o Brasil no século XVII. Teve aqui um trabalho missionário, né? Ele veio em nome do rei da Espanha, mas acabou tendo ali uma convivência com índios, negros, também portugueses. Aqui fez um belíssimo trabalho, e na sua desencarnação foi, como na sua biografia é apresentada, foi recebido, né, com todas as glórias de um espírito que cumpriu bem a sua missão aqui no nosso mundo, né? Então esse é o espírito Miramês, que vai trazer para nós as suas instruções, né? Só para lembrar aqui, o nome dele era Fernando Miramês de Olivídio, né? Então ele, casal nobre ali do norte da Espanha, que era onde ele vivia, e a mãe dele era francesa também, de origem e o pai de origem portuguesa. Então uma mistura, né, de nações naquele período. Então, iniciando para nós aqui, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós vamos então para esse comentário inicial aqui de Miramês, e depois, obviamente, nós vamos também lá para o nosso livro A Gênese, lembrando que Kardec, em 1857, quando ele lançou aqui o nosso Livro dos Espíritos, tempos depois, anos depois, praticamente 10 anos depois, ele trouxe então um capítulo especial no livro A Gênese falando sobre Deus. E aí nós vamos, obviamente, recorrer também a esse livro, porque sendo essa primeira parte que nós vimos aqui, as causas primárias, uma parte, né, aliás, a parte que inspirou o desenvolvimento do livro A Gênese, trazendo para nós essa parte científica. Então Kardec, falando sobre tudo aquilo que existe no universo, a formação do universo, obviamente ele tinha que iniciar falando exatamente daquele que é o Criador desse universo. Então nós vamos depois rever, já que nós já estudamos esse livro, também a definição de Kardec, né, ou as explicações de Kardec segundo aquilo que os espíritos apresentavam, aquilo que ele mesmo interpretava também, sobre Deus. E a gente vai então somando essas visões, e a partir também daquilo que nós temos hoje. Lembrando que esses comentários de Miramês são comentários atuais. Kardec trouxe para nós aquela visão do século XIX. Nós temos a nossa própria educação religiosa também, em que cada escola religiosa apresenta a sua definição sobre Deus, e aí então, fazendo essa somatória, né, daquilo que é o mais lógico, aquilo que o nosso bom senso aceita, a gente vai tentando formar, né, aquele perfil de Deus a partir, né, da nossa visão, e também considerando as nossas limitações. Então Miramês diz para nós aqui: o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não podemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros da vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior,
que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e por vezes vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entramos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade, pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não podemos esquecer em todos os caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento, porém nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade anunciando o novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus, e que é Deus, e que espera por nós, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Então essa definição de Miramês, trazendo para nós aqui uma visão, e o interessante foi que ele passou então por vários pontos importantes, quando nós começamos a falar sobre Deus. Não apenas sobre Deus, essa, vamos chamar de entidade, que nós procuramos compreender, mas ele fala também sobre as leis que regem o nosso universo, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que é ciência, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que... Porque quando nós pensamos em Deus, a primeira coisa que nós imaginamos são aquelas imagens que mostram as profundezas do universo, imaginando as nebulosas, as galáxias e tudo que é vida, podemos chamar de vida, mas nós também devemos considerar aquilo de uma forma muito mais pessoal. A lei de causa e efeito que traz para nós ali todas as experiências necessárias para a nossa evolução, experiências de prova, experiências de missão, experiências de resgates nas suas expiações, tudo isso também segue uma lei. O fato de nós estarmos encarnados, a nossa própria criação, a desencarnação, com todos os seus sofrimentos morais e também com todas as consolações que são recebidas, tudo isso chega para nós dentro desse mesmo pacote que é oferecido por esse Criador, que não é apenas o Criador de matéria, mas ele também é Criador de vida e também oferece para nós as experiências para a nossa evolução. Agora aqui, saindo de Miramês e chegando aqui no nosso livro A Gênese, nós temos aqui no capítulo número 2, Kardec traz 4 pontos importantes para analisarmos sobre Deus. Nós vamos analisar 2, a existência de Deus e a natureza divina, né? Porque nesse natureza divina vai corresponder exatamente à pergunta número 3, aqui do o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se poderíamos dizer que Deus é infinito.
Então, veremos aqui inicialmente, no nosso livro A Gênese, sobre a existência de Deus. A primeira pergunta, só para a gente poder perceber a relação que existe entre o livro A Gênese e o livro dos Espíritos, nessa primeira parte, nesse livro primeiro, quando Kardec coloca para nós que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós temos aqui no livro A Gênese, logo na primeira linha, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação, é a questão que convém considerar em primeiro lugar. Então nós vimos aqui já essa relação direta que existe entre esses dois livros. E não é à toa então que logo no começo Kardec então pega um trecho da resposta para iniciar as suas reflexões. Muriel Simar. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não é possível vê-la. A ciência vai mais longe. Ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até determinar-lhe a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia concluiu pela existência de planetas em determinadas regiões do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Procurou-se e encontrou-se os planetas, podendo-se dizer, na realidade, que eles foram descobertos antes de serem vistos. Então aqui nós vemos em artigos que são publicados, em documentários que são produzidos de astronomia, falando exatamente sobre a possibilidade que nós temos hoje, através dos nossos instrumentos, de percebermos a existência de planetas em torno de uma determinada estrela pelo simples movimento que essa estrela faz. Não vendo o planeta propriamente, mas vendo o efeito da força gravitacional que ele exerce junto àquela estrela, apesar do seu pequeno tamanho. Então descobrimos esse planeta. Então nós sabemos que se existe aquele determinado movimento junto àquela estrela, ou naquela estrela, nós sabemos então que existe algo provocando aquilo, causa e efeito. O efeito é esse movimento estranho da gravidade, provocado por essa força gravitacional. A causa, então, é porque existe um corpo provocando esse movimento estranho. Então daí exatamente o que Kardec coloca para nós, e hoje nós vemos isso com muita facilidade, com mais de centenas de planetas já descobertos fora do nosso sistema, obviamente, e ali então exatamente por essa metodologia, seja pela observação direta, quando é possível, pela distância, seja pelo efeito que esse corpo então acaba provocando. Kardec diz ainda então, isso porque quando ele fala sobre causa e efeito, ele chama de axioma, um ponto importante a partir de onde nós tiramos as nossas conclusões. Ele coloca então que ele vai trazer essa reflexão dizendo exatamente isso. Se a vida hoje ela é um efeito, a pergunta que se faz é exatamente qual é a causa. Se hoje nós temos todas as forças, todos os corpos que são criados, a pergunta que nós fazemos é exatamente essa: quais são as causas? Então diz aqui para nós Kardec, continuando esse raciocínio. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados num espesso nevoeiro, sob uma claridade difusa, julgamos que o Sol está no horizonte, ainda que não vejamos o Sol. Ou seja, se nós estamos aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, e temos aquele dia fechado, aquele dia nublado, mas ainda assim claro, nós tiramos por conclusão que o Sol está presente, embora não possa ser percebido. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, presumimos que um hábil atirador o acertou, embora não vejamos o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para saber que ela existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio também bastante elementar, e passado ao estado de axioma por força da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se alguém perguntasse quem é o inventor de certo mecanismo engenhoso, o arquiteto de determinado monumento,
o escultor de tal estátua ou o pintor de tal quadro, que pensaríamos de quem respondesse que todas essas obras se fizeram sozinhas? Quando vemos uma obra-prima de arte, ou da indústria, dizemos que ela deve ser o produto de um gênio, porque só uma grande inteligência poderia presidir à sua concepção. Julgamos, no entanto, que ela foi feita por um homem, porque reconhecemos que a obra não está acima da capacidade humana. Mas ninguém terá a ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um idiota, de um ignorante, e menos ainda, que ela é trabalho de um animal ou produto do acaso. Aqui a gente traz sempre essa lembrança que é importante para a gente fazer essa atualização das obras que nós lemos de Kardec, que essa expressão idiota vem exatamente da idiotia, que era um diagnóstico que nós tínhamos, né, de alguém que tinha alguma limitação intelectual. Diferentemente dos tempos atuais, em que o idiota é usado como um termo pejorativo para ofender alguém. Naquela época era um diagnóstico médico, né? Nós já conversamos sobre isso, a idiotia, o cretinismo, né? E outras expressões também. Então imaginar que alguém que tem uma limitação intelectual não teria capaz de produzir algo que exigiria a genialidade de um cérebro de uma pessoa sem essas limitações. Em toda parte, reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto, e descobríssemos o menor vestígio de trabalho humano, concluiríamos que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos, ou seja, né, aquelas sociedades que viviam naquele período antes de acontecer o tal dilúvio bíblico, né? Então aqui Kardec só usa essa expressão, que era algo que se utilizava naquela época, mas que hoje é completamente descartada pela ciência, mas é para lembrar, né, aquelas sociedades antigas, né, como por exemplo sumérios, fenícios, egípcios, babilônios, dentre outros. Então a existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência dos terrenos daquela época de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para comprovar a sua presença. Pela rudeza ou perfeição do trabalho, reconheceremos o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Se, então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de Fídias, não hesitaremos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito, que ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Aqui, nota de rodapé, Fídias, né, o maior escultor da antiga Grécia, viveu ali no século V a.C., em Olímpia. Entre as suas obras mais célebres, temos a estátua de Zeus e de Minerva em bronze, né? Aqui uma informação do dicionário Lelo Universal. Atualmente, né, fazendo uma comparação também, nós temos pesquisadores, arqueólogos trabalhando aqui na nossa Amazônia e acabaram encontrando algumas construções, acabaram encontrando ali alguns vestígios de civilização no meio da selva. E aí então nós fazemos uma comparação. Se nós encontrássemos apenas ali um pedaço de cerâmica ou uma pedra talhada, como Kardec coloca, ou encontrássemos ali uma estrutura construída, nós seremos capazes então de fazer uma comparação sobre o grau de evolução dessas sociedades. Encontrarmos um vestígio de cerâmica no meio da selva e encontrarmos, por exemplo, uma cidade como Machu Picchu, lá nas montanhas peruanas. Ou nós encontramos também, por exemplo, as pirâmides do Egito. Encontramos ali no Oriente Médio também outras estruturas. Na Jordânia, no Iraque, entre outros locais. E ali então nós vemos pelas esculturas, pelas construções, pelos vestígios que acabam deixando, a gente tem ali uma ideia exatamente do grau de evolução daquelas sociedades. Pois bem, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem todas elas,
reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade de inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas não são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Aqui mais um raciocínio que nós temos, quando Kardec fala sobre o maior gênio que nós temos na Terra, não seria capaz de criar a mais insignificante erva, ele fala exatamente sobre os seres vivos. Então hoje nós temos aquela expectativa, né, de que o homem é capaz de reproduzir em laboratório as mesmas condições e também ali os mesmos resultados que nós encontramos na natureza. Então são ali aquelas tentativas de fazer com que a vida seja produzida em laboratório, ali fazendo uma combinação das condições físicas e químicas de quando o nosso planeta começou então a trazer a vida. Foi feita então ali uma pequena brincadeira, né, criada ali uma pequena anedota em que cientistas fizeram uma conferência e então se apresentaram a Deus. E aí então apresentaram ali, né, um desafio, dizendo assim: olha Deus, nós vamos então criar uma célula. Se nós conseguirmos realmente criar, então a sua presença já não é mais necessária. E aí então Deus aceitou essa aposta, dizendo então, tudo bem, então vocês vão lá e vocês criam. E aí depois vocês me apresentam o resultado e aí então a gente cumpre o prometido. E aí então os homens viraram as costas, pegaram ali os seus tubos de ensaio e saíram. E Deus perguntou assim: mas onde vocês vão? Nós vamos ali criar uma célula. Mas por que vocês estão levando isso? Isso aqui é para nossa experiência. Ele falou: não, devolve, porque essa célula fui eu que criei. Vocês vão criar de vocês. E aí então a história acabou, porque na verdade os homens estão manipulando, né, as células, manipulando todas as substâncias que existem na natureza, sem que eles mesmos sejam capazes de criar. Então essa grande dúvida que nós temos hoje, esse debate a respeito de Deus, traz para nós qual definição nós poderíamos dar. Nós vamos continuar aqui ainda lendo o nosso livro A Gênese. Mas hoje nós temos várias interpretações. Porque se nós apresentarmos a ideia de Deus como sendo uma entidade com características humanas, pensarmos Deus, como eu falei para vocês, né, sendo um general ou sendo um pai, pensarmos em Deus como sendo um arquiteto do universo, e até chegamos a falar sobre isso exatamente no estudo sobre o livro Gênese, nesse capítulo, que Deus também poderia ser interpretado como uma equação matemática. Que dizem assim: não, o universo foi criado a partir de uma explosão, e essa explosão então gerou todas as substâncias que nós temos hoje, aquelas mais básicas, e a partir das mais básicas, em suas combinações, trouxeram essas mais complexas, criaram então todos os astros e tudo mais. Então, nós vemos ali que Deus também poderia ser interpretado exatamente como essa causa que a ciência hoje apresenta. Ela pode chamar essa causa de acaso, pode chamar de ciência, pode chamar de natureza. Então, na verdade, nós percebemos ali que mesmo aqueles que acreditam numa entidade criadora numa visão religiosa, como aqueles que acreditam numa força da natureza que é capaz de criar tudo aquilo que nós temos hoje, nós estamos falando de duas linhas de pensamento que acreditam numa causa primária. Então o debate que nós temos hoje é qual exatamente essa causa primária, e não se existe essa causa primária. Então o que é ou se existe, nós já mudamos significativamente. A vida, por exemplo, como foi criada aqui no nosso planeta, inicialmente ela se apresentava aquela ideia de que as reações químicas, temperatura, clima,
o tempo que foi necessário para a criação. Então tudo isso foi criado a partir daquela sopa primordial. Tudo começou a partir daquelas condições iniciais. Hoje a ciência já traz uma visão diferente. Hoje nós temos segmentos da ciência, obviamente, que já dizem para nós que a vida deve ter chegado a partir dos cometas, dos astros que chegaram até aqui, desses objetos celestes que caíram aqui no nosso planeta e trouxeram congelado no seu interior, já que eles traziam água, e a vida começou a se proliferar. Então, essa ideia da geração espontânea, que é chamada exatamente a vida sendo criada por acaso, pelo efeito das combinações, já não é mais unânime. A vida deve ter sido trazida a partir desses astros. Mas ainda assim fica a pergunta, se a vida veio junto com esses cometas, com esses elementos, de onde ela veio? Então, quer dizer, nós vamos ali estendendo cada vez mais as nossas perguntas, a partir do momento em que nós vamos expandindo a nossa visão. A mesma ideia que se tem sobre a criação do universo. Foi criado a partir de uma grande explosão, o nosso chamado Big Bang. É a teoria que nós apresentamos hoje sobre a criação do universo. Inicialmente o universo era eterno. Sempre existiu e sempre foi imutável. Depois, fazendo ali um estudo, Edwin Hubble, que deu o nome inclusive ao telescópio espacial, ele então começou a perceber que as estrelas estavam se distanciando, através dos seus cálculos e tudo mais. Se elas estavam se distanciando, significa que elas estavam juntas. Foi daí que surgiu então a teoria do Big Bang. Mas aqueles que não estavam conformados perguntaram o que causou essa explosão. Até aí tudo bem. Mas depois ainda vem outra pergunta: o que havia antes do Big Bang? Porque nós temos ali uma necessidade de temporizarmos os eventos que acontecem no nosso universo compreensível. Então nós precisamos saber quando. A ideia da eternidade para nós, a ideia da infinitude, são duas ideias que não são comportadas pela nossa inteligência. Nós precisamos saber quem, quando, onde, como, porquê. Mas a nossa visão não consegue ainda alcançar essas distâncias físicas e essas distâncias temporais. Porque a gente vai voltando no tempo e o máximo que a gente consegue alcançar até hoje são aqueles 13,4, 13,5 bilhões de anos, quando possivelmente aconteceu essa grande explosão. Mas o que teria acontecido antes disso? Como era antes disso? Era simplesmente o nada? Era simplesmente o vazio? E aí a questão que a gente coloca é: quem somos nós para imaginar tudo isso? A gente mal consegue entender como a vida foi criada no nosso planeta, nesses 4,5 bilhões de anos. Imaginemos a criação do universo numa distância que sequer conseguimos alcançar. Então a ciência, como a religião, entendem que existe uma causa e conseguem compreender essa causa pelos próprios efeitos. Se existe universo, alguma coisa criou esse universo. Essa alguma coisa que começa então a entrar em choque. Porque alguns querem personificar, outros querem chamar apenas de uma força. Algo que não tem a mesma característica que nós, criaturas, temos. Ou seja, alguma coisa viva, alguma coisa inteligente. Essa entidade. Vamos lá. Nós percebemos também essa grande dificuldade de interpretação. Essa semana eu, por acaso, conversava com um amigo e ele é adepto do candomblé. E aí começamos a falar um pouquinho sobre a mediunidade dele, sobre os efeitos e tal, aquela curiosidade natural para quem é médio tijolo, como eu. Então eu aprendo com os médiums, com quem eu vou conversando, cada um vai contando as suas experiências e tal. E aí então chegamos na grande questão, nos orixás. Quem são os orixás? Eles são entidades? Eles são forças da natureza? Como fazer essa interpretação?
E aí então ele mostrava que eles também, esses adeptos, acolhem, aceitam essas entidades, mas não conseguem defini-las. E aí vem a grande dúvida, vem a grande dificuldade. Entendemos aquilo que para nós é absolutamente abstrato e que não tem comparação no nosso mundo real. Esse mundo real que nós chamamos é exatamente esse mundo onde nós existimos, onde nós vivemos, com o que nós interagimos. Kardec diz ainda para nós, vamos um pouquinho mais para frente aqui. A isso, alguns opõem o seguinte raciocínio, falando sobre a criação do universo. As obras ditas da natureza, e Kardec coloca a natureza aqui com letra maiúscula, exatamente aquilo que nós conversamos, né? A ciência diz que não existe Deus, mas foi a natureza que criou tudo. Beta, bom dia. Bom dia, Barbosa. Não existe Deus, mas existe natureza. Quando Kardec pergunta o que é Deus, ou que é Deus, ele não está personificando. E nós não poderíamos então chamar a natureza como sendo essa causa primária de todas as coisas? Falando dessa forma, os cientistas diriam, bom, nesse caso sim. Podemos entender que sim, tudo tem uma causa. E essa causa cria. E obviamente de uma forma inteligente. Porque a natureza é inteligente, ela cria a vida, ela permite o seu crescimento, permite a sua multiplicação. Então, a partir desse entendimento, nós vemos então que Deus é alguma coisa aceito por todos. A grande dificuldade que nós temos mais uma vez, então, é tentarmos definir essa coisa. Na visão da ciência, então, que Kardec coloca para nós aqui. As obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, por causa das leis de atração e repulsão. É o que nós vemos hoje, né? O nosso sistema solar, o nosso planeta, a distância, o seu movimento. Então são forças absolutamente mecânicas. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o poder dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinados a causas materiais, como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revelam uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer. Mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto, são de certo modo automáticas. Tudo isso é verdade. Mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso também é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática, e é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material, e não é, de modo algum, inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Do fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e que ninguém a vê,
Seria racional concluirmos que ela não existe? Vamos julgá-la pelos seus efeitos. A existência de um relógio atesta a existência do relojoeiro, assim como a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o conhecimento deste. Quando se vê um desses relógios complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem, em uma palavra, falar para dar no momento desejado a informação que se precisa, já veio ao pensamento de alguém dizer, eis aí um relógio muito inteligente. O mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras. Assim, a existência de Deus é um fato comprovado não só pela revelação, mas também pela existência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram revelação, entretanto eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que os próprios selvagens não escapam às consequências lógicas, eles veem coisas que estão acima do poder humano, e disso concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Lígia, bom dia. Então aqui nessa primeira parte, nesses 7 itens que nós lemos agora, falando inicialmente sobre a existência de Deus, então mais uma vez a grande questão que nós apresentamos não é o que, mas não é quem, mas é o que. Há aqueles, por exemplo, que atribuem à natureza e toda a sua beleza a força criadora, a definição ou título de força criadora do universo. Não veem essa força interagindo com os seres, com as criaturas, da forma como nós vemos Deus. Os homens fazendo uma prece a Deus, os homens adorando Deus, mas não vemos os homens pedindo coisas para a natureza, tampouco adorando a natureza na mesma forma como se adora essa divindade. Então, a grande dificuldade que nós temos hoje para fazer essa interpretação correta, ou tentarmos pelo menos nos aproximarmos dessa definição, o grande problema então foi esse conflito que existiu entre a interpretação de Deus pelas religiões e a interpretação dessa força criadora pela ciência. A partir dessa rixa que houve entre essas duas linhas de pensamento, aquela linha mais materialista e aquela linha mais espiritualista, fez com que nós então tentássemos tomar como propriedade a nossa capacidade de entender essa força. E não conseguindo então entrar num acordo, nós começamos então a entrar na negação. A ciência não aceita esse Deus que é apresentado pelas religiões, e as religiões não aceitam essa força criadora da natureza apresentada pela ciência. Enquanto nós ficamos então negando uns aos outros, nós perdemos a oportunidade de entender exatamente a natureza dessa força. Poderíamos juntar os esforços, juntar ali as nossas ideias e tentarmos trazer uma definição mais equilibrada. Mas mesmo que fizéssemos isso, teríamos ali uma grande dificuldade, porque nós estamos tentando interpretar aquilo que é imaterial, aquilo que é absolutamente abstrato, seria assim a abstração absoluta do universo, seria exatamente a natureza de Deus, a partir de uma visão material, que é exatamente aquilo que nós temos hoje. Estarmos aqui encarnados, nós vemos aquilo que se encontra nesse nosso universo real. E aquilo que está no universo, que para nós ainda é irreal, entre aspas, não pode ser compreendido. Então a gente procura fazer as nossas interpretações, fazendo suposições. E aí, então cada um cria essa força criadora ao seu próprio modo, cria a definição dessa força criadora ao seu próprio modo. Depois aqui também, no Livro dos Espíritos, indo para a pergunta número 2, e olha que nós estamos aqui apenas fazendo aqui uma tentativa de entender um pouquinho sobre Deus,
O que devemos entender por infinito? Primeiro Kardec coloca Deus. Depois ele fala sobre aquilo que é infinito. Os espíritos respondem aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Em nota de rodapé, diz aqui para nós Herculano Pires: os espíritos se referem ao universo, né, falando sobre o infinito. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. Aplicação da expressão francesa: passer do cono a incono, a l'incono, né? Então, fala do conhecido ao desconhecido. Também, para nós falarmos sobre a infinitude, a gente lembra que quando nós estudamos na escola os conceitos da química, da física em especial, nós lidamos então com grandezas. Nós temos ali aquelas grandezas escalares, né? aquelas que podem ser medidas, né? que não tem ali dificuldades para fazermos interpretações. Então, por exemplo, nós falamos sobre distâncias. Nós estamos habituados aqui no nosso mundo a falarmos de distâncias, né? Agora nós temos ali os nanômetros, micrômetros, falamos dos milímetros, né? Que são frações cada vez menores que nós conseguimos hoje alcançar. Falamos, por exemplo, do tamanho de uma célula, né? Algo que para nós era impensado. Um vírus tem um determinado tamanho. Então temos ali depois milímetros, centímetros, né? Vamos passando ali obviamente pelos decímetros e todos aqueles, né? Mulher professor, católicos, né? Predominante católico, mas não é uma religião, um país tão religioso como nós vemos, por exemplo, em Portugal, na Espanha, né? Olá, professora, olá, Andréa. Então nós temos ali, passando por aquelas diversas graduações, né, na nossa escala de distância. Então temos ali milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então no nosso mundo nós conseguimos medir em quilômetros. Ao sairmos do nosso mundo físico e entrarmos então no espaço sideral, criamos então ali a unidade astronômica. Os cientistas, para poder medir grandes distâncias, fizeram então ali aquela medição entre a distância da Terra até o Sol, que daria ali quase 150 milhões de quilômetros. Chamaram essa distância de unidade astronômica. Aí disseram então, nós estamos a 10 unidades astronômicas. Significa 150 milhões vezes 10. E assim a gente vai ampliando cada vez mais. Conforme nós fomos estendendo a nossa capacidade de medição, saímos então das unidades astronômicas e entramos em anos-luz, a partir do momento em que conseguimos fazer a medição da distância da luz, aqueles nossos conhecidos 300 mil quilômetros por segundo. Então essas distâncias, que foram desde aqueles que são os nanômetros até os anos-luz, são distâncias e velocidades que nós estabelecemos e que a nossa capacidade racional consegue então abraçar. Quando nós falamos em algo que é infinito, nós simplesmente saímos, é como se fosse na matemática, nós temos ali o conjunto dos números reais, que são todos esses que nós estudamos, e entrássemos nos números complexos, nos números que são irreais. E aí então a gente começa a fazer suposições. Debates, por exemplo, dentro da própria doutrina espírita, me recordo de um debate que eu participei, em que nós tínhamos ali alguns que estudavam a doutrina espírita, que se consideravam homens da ciência, e que traziam para nós aqui argumentos dizendo que o universo tinha limite. Como o universo tem limite? Quem foi capaz de sondar os limites, os confins do universo, para dizer que ele tem limite? Onde ele acaba?
Aí, obviamente, dentro dessa ideia de que nós precisamos desses limites, precisamos dessas distâncias, a gente vai dizer tudo tem um começo e tudo tem um fim. A nossa mente só consegue compreender isso. Tudo começa e tudo termina. Então a ideia é, o universo teve um começo, quando nós tivemos ali a grande explosão, e ele um dia vai ter um fim. Segundo algumas teorias, o universo se encontra em expansão, mas vai chegar um momento em que ele vai começar a entrar em contração. E aí então será o fim de tudo. Algumas ideias que trazem essa hipótese. Assim como nós temos uma ponta do universo, nós conseguiremos chegar na outra ponta do universo. Então hoje, humildemente, a ciência já começa a trazer para nós uma definição mais interessante. Ela diz assim, nós somos capazes hoje de trazermos uma projeção do universo conhecido. Já é algo que mostra que nós só vamos então onde temos a capacidade de conhecer. Depois surgem também a ideia de teorias de cordas, universos paralelos, e assim a gente vai, isso tudo falando apenas do mundo material. Nós não entramos no mundo imaterial. Quando nós falamos em vida, por exemplo, quando falamos em consciência, nós falamos apenas dos seres vivos aqui materialmente. A ciência não explora, por exemplo, aquilo que não existe, aquilo que existe no mundo fora da matéria. E foi aí então que a doutrina espírita trouxe uma grande contribuição. Porque através das experiências, através da análise, através da mediunidade, nós conseguimos então a falar com inteligências que não são materiais. Se o universo então pode ser visto apenas pelos nossos telescópios, rádios telescópios e tudo mais, e aquilo que não pode ser percebido? Porque se existe uma inteligência que não é material, nós também temos um universo que não é material. Universo entre aspas, não falamos de universos paralelos, mas falamos em dimensões diferentes. E aí então, se o infinito material gera algo imensurável e incompreensível para nós, imaginemos se nós começarmos então a entrar naquilo que é imaterial. Por isso então, os espíritos definem com toda simplicidade, sem nenhuma pretensão de se estenderem demais, porque seria inútil, porque a nossa inteligência, por mais que nós não nos conformássemos com isso, ficássemos ali eternamente insatisfeitos, não porque nós queremos saber, porque nós queremos, só que nem sempre o querer é poder. Mais do que isso, nem sempre o querer é conseguir. Então, quando coloca o que devemos entender por infinito, aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo desconhecido é infinito. Trazendo para nós aqui a análise de Miramês, como nós apresentamos aqui, ele traz para nós aqui um subtítulo, A Grandeza do Infinito. Ele diz assim, o infinito, como que desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois dessa forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, definem a existência de força energética, se não inteligência exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmos. Se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Aliás, interessante essa expressão utilizada por Miramês, porque nós vemos no Livro dos Espíritos
algumas perguntas que Kardec apresenta em que os espíritos dizem que simplesmente não sabem, que também se encontram na ordem dos mistérios de Deus. Como, por exemplo, quando os espíritos são criados. Nós veremos isso no próprio livro. Os espíritos dizem, não sabemos. Porque, mesmo estando desencarnados, ainda são criaturas. E sendo criaturas, compreendem apenas aquilo que suas inteligências são capazes de oferecer. Diz ainda, compete a nós outros darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido, por misericórdia do Criador. Estamos situados em baixa escala, no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam todos em plena harmonia, como microvidas nos céus da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a força do Senhor desejar. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes em busca da harmonia. O Cristo é a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquistar esse estado d'alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde perfume exalante, e a sua alegria na sua pureza singular. É de ordem comum, nos planos superiores, que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração, primeiramente para a luz do entendimento. Querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho, e copiemos suas lutas, que os céus de nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Então aqui, o que Miramês traz para nós. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer esse paralelo, estudando tanto o Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires, veremos também essas interpretações trazidas por Miramês e também tudo aquilo que vier como complemento para o nosso entendimento. Então, falarmos desse infinito, a gente até ontem mesmo, estudando lá no livro Memórias de um Suicida, nós vimos ali a saga de Camilo Castelo Branco e também outros colegas que vivenciavam a mesma experiência, que eles então estavam numa escola de filosofia e de moral. E nessa escola então Camilo começou a contar a sua experiência. Que lá então eles começavam a fazer ali uma exploração, vendo ali imagens, vendo memórias que estavam arquivadas, contando a história do mundo, das antigas civilizações. Vendo ali as passagens que cada civilização vivenciou, a forma como o nosso mundo foi evoluindo. Então nós temos uma dificuldade muito grande de compreender
o nosso próprio mundo e mais ainda para compreender esse universo que nos envolve. Para podermos aqui avançar um pouquinho mais, temos aqui a grande pergunta. Kardec perguntou primeiro o que era Deus, depois perguntou o que devemos entender por infinito. E na terceira pergunta agora ele faz ali uma combinação das duas. Podemos dizer que Deus é um infinito? Os espíritos colocam que é uma definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Então simplesmente não podemos dizer Deus é infinito, Deus é eterno. São duas palavras que nós utilizamos, infinito e eterno, como se isso fizesse parte do nosso cotidiano. Porque o que nós entendemos é tudo limitado, tudo deve ser mensurável. Nós vamos ao supermercado comprar 1 quilo de alguma coisa, nós vamos percorrer aquela distância em tantos quilômetros, nós vivemos uma experiência por tanto tempo. Então tempo, massa, distâncias, tudo para nós pode ser mensurável. Agora falamos de algo que não tem tempo, de algo que não tem distância, foge completamente do nosso universo. Mas ainda assim, né, a nossa inteligência, sem nenhuma arrogância, é simplesmente uma curiosidade natural, e é a curiosidade que move a evolução de todos os seres. Nós então procuramos, através dessa curiosidade, explorar cada vez mais, né, aquilo que faz parte da nossa vida, inclusive Deus, inclusive o universo. Então aqui para nós, quando os espíritos falam que é pobreza de linguagem, e que nós não temos capacidade de compreender, parece que é até uma ofensa, né, para a nossa arrogância humana. Kardec coloca então para nós aqui. Comentário de Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Ou seja, ficamos ali, né, completamente ainda desorientados. Milanês ele traz para nós aqui essa reflexão, chamada então definição incompleta. A suprema majestade do universo é, por dignidade própria, o inconcebível e o incomparável. Só essa frase já seria o suficiente, mas é obviamente que nós não vamos nos conformar com isso. Como assim algo que não pode ser concebível? Hoje nós temos telescópios, temos ultramicroscópios, temos uma tecnologia capaz de explorar ali distâncias e locais até então insondáveis. Como nós podemos nos conformar com algo que é inconcebível e algo que é incomparável? Diz ainda, não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito. Se não sabemos o que é o infinito por faltar, ainda que seja uma abstração, sentido para tal, na mente dos povos e mesmo dos espíritos, ele passa a ter a sua existência. E se ele existe, foi criado. Não pode ser, nem ter os mesmos valores do seu Criador. Significa o quê? Se Deus, olha só que coisa mais maluca para nós. Se Deus criou o infinito, nós não podemos dizer que Deus é também infinito, porque nós estaríamos dando a Ele os atributos de toda a sua criação. É como se Ele fosse, entre aspas, limitado dentro da limitação que Ele criou. Se Ele criou tudo aquilo que é infinito, Ele poderia também ser infinito? Nesse caso, o infinito seria Deus. Diz aqui ainda. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa, saem vidas com a marca do seu amor incomparável.
Somos filhos, somos todos filhos do amor. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente Ele conhece a si mesmo. A nossa evolução, ou despertar, é gradativa em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso, que nulo entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus. E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que Ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Somos espíritos imortais. Até mesmo a ideia dessa palavra imortalidade também é algo que foge à nossa compreensão. Porque nós aprendemos que na ciência tudo nasce e tudo morre. Só que a ciência não trata do espírito. Que o espírito nasce, mas o espírito não morre jamais. Então, 3 palavras que para nós são incompreensíveis, embora nós tenhamos a pretensão de querer compreendê-las: eterno, infinito e imortal. Porque para nós tudo deve ser finito, tudo deve ser mortal. E tudo tem começo e tem fim. Quando nós falamos sobre esses 3 conceitos, nós saímos daquilo que nós conseguimos compreender. Então, ou nós simplesmente ignoramos, ou nós criamos ali as nossas próprias interpretações. Então, somos espíritos imortais. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e expiração que nos sustenta todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para compreender, para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós. A pulsar dentro de nossos corações e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e suavidade do seu calor espiritual. Se o infinito passar a existir e for conhecido pelas almas com seus valores, com seus variados mistérios, não poderemos tomá-lo como causa primária de todas as coisas, e sim como atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a Ele atribuímos, o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque Ele é, em essência, incomparável. Deus é infinito nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e muito mais, tudo que os nossos sentidos não alcançam. Ele é espírito e importa, sim, que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas fornias das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Ou seja, Deus é amor, e ainda assim o amor é parte de Deus. Ou seja, Deus, na verdade, amor é atributo de Deus. Então, para nós, vemos ali como é indefinido. Então, o que vale para nós, de mais importante, é que aquilo que a doutrina espírita nos passa é exatamente que nós estamos evoluindo. Isso para nós é de extrema relevância. Porque se nós pensássemos
que a nossa existência se resume a esse momento, e nós não conseguimos compreender nesse momento o que significa aquilo que é imortal, que é infinito e que é eterno, nós ou deixamos de acreditar, ou temos pressa em criar algo que possa nos satisfazer. Sabendo que nós somos imortais e que nós estamos num constante processo de evolução, nós sabemos que hoje nós não compreendemos, mas que no futuro nós teremos essa capacidade. Então, trabalhemos para o nosso crescimento espiritual, que será através desse crescimento que nós alcançaremos, então, essas verdades, né, ou essas informações que nos faltam hoje. Sabemos que estamos encarnados, então olha só que interessante. Estamos encarnados no mundo material. Já sabemos, então, que daqui, do nosso ponto de vista atual, nós não conseguimos ver aquilo que vai além dos nossos sentidos. Então isso já para nós, já nos conforta, mas não nos conforma. Sabemos também que a nossa inteligência está limitada a essa condição atual hoje, mas que nós conseguiremos expandir a nossa inteligência futuramente conforme nós formos evoluindo. E sabemos também que nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda tomados pela ignorância, tomados pelos impulsos primitivos e tudo mais, a nossa visão também é limitada. E nós sabemos que conforme nós crescemos espiritualmente, nós conseguimos então alcançar dimensões mais elevadas, também ampliando a nossa visão. Então estamos confortados, sabendo que esse momento nós vemos aquilo que nós podemos hoje, mas sabemos que no futuro podemos ver muito mais. Então assim que nós vamos entendendo temporariamente o que é Deus, entendendo também o que é o infinito e também entendendo a nossa própria imortalidade. Depois aqui no nosso livro A Gênese, nós temos aqui da natureza divina. Depois, se vocês tiverem oportunidade, façam a leitura que Kardec vai falar exatamente sobre Deus, né, dentro daquilo que, da sua natureza. Então ele trouxe para nós aqui, só para resumirmos, ele falava para nós aqui que deixa eu pegar aqui rapidamente, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta os nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. E aqui fala para nós então sobre que Deus, né, que ele é uma suprema inteligência, e Deus é a suprema e soberana inteligência. Ele é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, soberanamente justo e bom. Então essa definição é o que facilita para nós essa compreensão. Então, meus amigos, fechando por aqui, Hermes colocou, né, se o infinito teve começo e não terá fim, nós espíritos somos diferentes, pois temos início e não teremos fim. O infinito teve começo e não terá fim, e terá fim. Não, o infinito é exatamente por não ter fim, né, Hermes? E nós imortais, né, porque fala sobre morte, aí nós falamos com relação à vida. Então, infinito nós podemos dizer que é algo material. E falamos sobre imortalidade para aquilo que é vivo. Mas os dois, ambos, tiveram começo, mas não tiveram fim. Não, infinito não pode ter fim, né? Exatamente por ser infinito. Mas eu falei em termos de infinito, em termos de durabilidade, em termos de distância. Já a imortalidade é a mesma coisa com relação à vida. Mantém-se vivo para sempre. Quem somos nós para entender o para sempre? Só os poetas e românticos são capazes, né? Te amo para sempre. Para sempre quando? Essa é a grande dúvida que nós temos. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Vimos aqui então esse primeiro item aqui do nosso Livro dos Espíritos, falando exatamente sobre Deus e o infinito. Não adianta a gente querer ir além das nossas capacidades, né?
Então a gente se conforma aqui com a que nós podemos alcançar hoje. E o próximo item do nosso estudo, deixa eu pegar rapidamente aqui no nosso Livro dos Espíritos, aqui no nosso índice, nós vamos falar sobre as provas da existência de Deus. Aqui é mais ou menos o que Kardec já trouxe também, a gente vai dar uma passada rápida por aqui. Atributos da divindade, também falaremos aqui nessa parte do livro A Gênese, e depois veremos o panteísmo, que é uma doutrina que hoje muito pouco se fala, mas nós faremos aqui uma pequena passagem, apenas a título de conhecimento, para entender exatamente essa definição. Então, encerramos por aqui. A Angelina lembrou também, né? Ainda hoje não o temos, mas um dia que vai demorar podemos compreender, né? Certamente que sim, tudo no seu tempo, né? Então, como a gente consegue ter essa compreensão sobre as diversas graduações evolutivas dos espíritos, sabemos que vamos chegar cada vez mais, né? Então, por aquilo que nós vimos, inclusive, no próprio Memórias de um Suicida, que Camilo, então, estava estudando naquela escola de filosofia, entendendo sobre todos esses temas, né? Então, nos conformemos que no futuro próximo, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, teremos ali as tantas universidades à nossa disposição, basta que nós tenhamos interesse em aprender e compreender. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje.